Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, os 4 primeiros versículos, e o versículo 4, a primeira parte apenas. Quer dizer, versículo 1, 2, 3 e a primeira parte do versículo 4. Gênesis capítulo 12, facinho, facinho de achar. Que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, aqui ele ainda se chamava de Abrão, depois teve o nome mudado para Abraão, e durante a mensagem eu vou chamá-lo de Abraão, ok? Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a primeira parte do versículo 4 diz assim: Assim partiu Abrão. E que a partir de agora eu vou com o nome dele, depois que Deus mudou o seu nome para Abraão, pai das alturas para pai de uma multidão. Eu quero falar com vocês sobre 10 elementos importantíssimos para você receber a bênção de Deus. E logo aqui na abertura, para não pensar que eu sou o dono da verdade absoluta, porque a verdade absoluta é a sua palavra, amanhã pode vir um pregador e falar sobre 7 elementos importantíssimos para você receber a bênção de Deus, e ele está certo. Aí vem o outro e diz 3 elementos importantíssimos para você receber a bênção de Deus, e também está certo. E vem um outro e diz 12 elementos importantíssimos para você receber a bênção de Deus, e também está certo, porque Deus não revela a mesma coisa para todos. Então, Deus revela alguma coisa para um e revela alguma coisa para outro, então eu vou falar segundo aquilo que Deus colocou no meu coração. Ok? Amém? Na minha introdução aqui, é importante a palavra bênção, né? Ela significa favor divino e meio de felicidade. Essa definição em português está em consonância com o dizer, tá? Da palavra bênção, lá nos originais da Bíblia, lá no hebraico, porque a palavra bênção, o significado da bênção, ela possui 2 elementos no pensamento bíblico sobre bênção, tá? A felicidade humana e o bem de Deus, que é a sua fonte. Então tá perfeito. A bênção é isso, né? A felicidade humana, certo? E o bem de Deus, que é a sua fonte, isso é. A fonte da felicidade humana é Deus. Agora, é importante aqui na introdução eu dizer uma coisa. A bênção de Deus, partindo aqui de Abraão, dessa história real, verídica, desse fato escrito e narrado na Bíblia, a bênção de Deus, ela compreende a bênçãos materiais e espirituais. Tem gente que pensa que só Deus tem bênçãos materiais. E tem gente que pensa que Deus só tem bênçãos espirituais. E geralmente uns fariseus que andam no nosso meio, ok? Que quando você fala de qualquer coisa que abençoa materialmente, pastor, o senhor está pregando autoajuda. Um dia desse eu estava citando, nesse minutinho que tem aí no Face, no Instagram, eu citei o Salmo 27, versículo 14, né? Espera, pois, no Senhor, anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aí eu falei sobre ânimo, né? Aí um fariseu, né, aquela raça que Jesus largava o aço, pastor, o senhor só fala em autoajuda, eu não sabia que Salmo 27, versículo 14 era autoajuda. Para você ver a cabeça e a mentalidade medíocre de alguns. Mas eu provo pela Bíblia, é Deus. Quem é que está falando com Abraão? Quem está falando com Abraão? Deus. Eu vou te mostrar que Deus está dizendo para Abraão sobre bênçãos materiais e sobre bênçãos espirituais. Quando Deus está dizendo assim, ó, eu vou engrandecer teu nome. Está falando do mundo humano. Vou colocar você, o teu nome aqui na terra vai ser grande. E vou fazer de você uma grande nação. Está falando de bênçãos do aspecto da vida humana. E aí o Senhor vai falar de bênçãos no aspecto espiritual. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é repetido por Paulo em Gálatas 3:8. Essa promessa se cumpre em Cristo. Através de Cristo,
é que todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Bênção espiritual. Então, a bênção de Deus tem a ver com a minha vida como ser humano normal, e a bênção de Deus tem a ver com questões espirituais. Quem crê, quem quer e quem recebe? A minha meia dúzia aqui, eu acho que o pessoal hoje deve estar em jejum aqui. Tá? Eu não estou falando de maldição, não, estou falando de bênção, viu, gente? Não estou falando de juízo, não. Tá? Não estou falando que Deus está com a espada para cortar teu gogó, não. Eu estou falando que Deus tem bênçãos materiais e bênçãos espirituais para a sua vida. Depois de uma forçação de barra, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar, então, sobre 10 elementos, segundo a minha perspectiva, bíblica do assunto, fundamentais, importantíssimos, indispensáveis para a bênção de Deus a partir da vida de Abraão. O primeiro elemento é a obediência. A obediência. Esse aqui é o primeiro elemento para a bênção de Deus. Olha o que Deus está dizendo para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Resultado de você me obedecer o que eu estou determinando. Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou engrandecer teu nome, eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Você veja que a bênção de Deus, que Deus está determinando para Abraão, tem uma condição. Obedeça ao que eu estou determinando. Porque tem gente que pensa que a bênção de Deus está distribuindo no varejo, assim, para todo mundo. Toma aí, quer bênção? Quem quer bênção aí? Segura! Toma mais uma, leva! A bênção de Deus está vinculada à obediência. E aqui, queridão, até nas relações sociais. Você quer ser abençoado pelo pai, pelo patrão, pelo chefe? Obedeça. Eu quero saber qual é o funcionário que desobedece e que é promovido, que é a bênção. Eu quero saber qual é o filho rebelde, só o pai naca, porque o pai de verdade não. Pai naca pode fazer. Agora, pai de verdade privilegia filho obediente. Ok? Isso é nas relações sociais. Agora, querido, a bênção de Deus tem a ver com a obediência e a maldição com a desobediência. É o que encerra Deuteronômio capítulo 30, começa lá no versículo 11, quando chega no 19, diz assim: eu hoje tomo os céus como testemunha, que eu proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Deus dá a dica. Certo? Então, filho, a bênção está vinculada com obediência. A maldição com desobediência. Agora, escute isso que eu vou te falar. Esse elemento que eu estou falando, que é fundamental para você receber a bênção de Deus, na verdade, ele é mais do que um elemento, ele é um princípio da Bíblia. Você tem que entender o que são regras e princípios. Princípios da Bíblia independe da dispensação. Independe se é Velho Testamento ou Novo Testamento. Regra não. As regras podem ser temporais, as regras podem abranger uma área, princípio não. A obediência é um princípio de Deus que independe do tempo, independe da dispensação de Deus. É um princípio. É um princípio. Quer antes da lei, quer na lei, quer na graça. A obediência é inegociável. Sabe por quê? Porque a maior bênção da Bíblia é a salvação. E ela está atrelada a esse princípio. Hebreus 5:9 diz: ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação não é para eleito, não é para predestinado, não é para privilegiado. Salvação é para quem obedece e o princípio está interrelacionado.
Somente crê aquele que obedece, somente obedece aquele que crê. Tinha uma propaganda de um biscoito, há anos atrás, não vou dar o nome do biscoito, porque não estou aqui, ninguém me pagou para fazer propaganda. O biscoito tal é fresquinho, não é? Como é que é? Porque vende muito, ou vende muito porque é fresquinho? Porque interrelacionou a coisa. Então, eu quero dizer para você, meu filho, que a bênção de Deus, ela está vinculada à obediência. Esse negócio é tão sério, escute o que eu vou te falar. Esse princípio na Bíblia, que norteia a palavra, é tão sério, que até Jesus teve que se submeter à obediência. Aprenda. Deus, escute isso cuidadosamente, Deus não se submete a ninguém. Deus, na sua plenitude de Deus, não se submete a ninguém, porque Ele é soberano. Quando Jesus toma a forma de homem, Ele não é exclusivamente Deus. Ele é o Emanuel, o Deus encarnado, o Deus conosco. Quando Jesus recebe uma parte humana, e Ele é Deus. 1 João 5,18 diz, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é Deus, uma das personalidades da Trindade. Deus, quanto a número e essência, é uno, quanto a personalidade, é trino. É um Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus toma a forma humana, até Ele, porque é um princípio absoluto de Deus, até Ele tem que se submeter. Por isso que lá em Filipenses, para ser abençoado, eu te provo na Bíblia. Por isso que Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e como homem foi obediente até morte e morte de cruz. Aqui, Jesus no princípio. Agora, olha o resultado. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quantos aqui querem a bênção de Deus? Quem quer bênção? Quem quer bênção? Quem quer bênção? Então, obedeça! Diga para o seu vizinho, você quer bênção? Obedeça! O segundo elemento indispensável, importantíssimo da bênção de Deus é tempo. Tempo. Olha o que Deus está dizendo para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ainda não mostro. Eu vou te mostrar. Não estou te mostrando. Entre a ordem de Deus para dar essa bênção e Deus revelar a bênção, você tem as jornadas de Abraão. Abraão sai e só no capítulo 13, a partir do versículo 14, é que Deus revela a bênção. Canaã. Você pode pesquisar na Bíblia. Aí eu aprendo uma coisa interessante, uma observação. Escuta essa aí que eu vou pegar que eu digo, vou chegar em muita gente aqui. Te achei. Escuta essa. Quando você pega o capítulo 13 de Gênesis e o versículo 14, diz assim, e o Senhor falou com Abraão depois que Ló se apartou dele. Depois que Ló saiu da vida de Abraão, é que Deus falou o lugar da bênção. Então, escuta, a bênção de Deus não é para quem você escolheu para andar na tua jornada. A bênção de Deus é para você. E vou dizer mais uma coisa, você vai precisar tirar gente da tua vida para a bênção chegar até você. Viu, irmãozão? Viu, querida? Esse precipício aí que tu anda, sabe? Esse filho do Satanás
que vive no somebody love contigo, sabe? É ele que está impedindo a bênção de Deus chegar até você. Essa gata borralheira aí, viu, meu filho? Viu? Essa piriguete que tu anda, é ela que está impedindo a bênção de Deus, sabe? Essa sociedade com esse ímpio que blasfema de Deus e debocha de Deus, é ele que está impedindo. Só depois que Ló saiu da vida de Abraão, porque a promessa foi para Abraão, a ordem foi para Abraão, a bênção era para Abraão, e ele levou Ló como tiracolo. Deus não mandou ele levar ninguém, Deus mandou ele sair. Deus está falando com alguém que está me assistindo. Te achei aí? Te achei aí no Facebook, filho? É, te achei? Te achei aí no site da igreja? Hã? Achei? Sabe? Deus está falando com alguém aqui. E você sabe. Aí diz, pastor, então vou mandar embora meu esposo. Não vem aqui deturpar minha palavra, não. Não vem aqui com malandragem para cima de mim. Eu vou mandar essa mulher embora. Estou querendo trocar uma de 40 para uma de 20, vou mandar ela caminhar. Essa mulher que é meu impedimento. Toma vergonha nessa cara e não vem deturpar minha palavra, não. Ok? Eu estou falando de gente que você se associa. De gente que começa a andar na tua jornada e que não tem nada a ver com a tua vida. Enquanto não sair, a bênção não sai. A bênção não chega. Está aqui Abraão, meu irmão. Agora, quanto à questão do tempo, a gente precisa aprender aqui algumas coisas. Primeiro, na maioria das vezes, a bênção tem um tempo para chegar e se manifestar. No caso de Abraão, olha comigo aqui. 25 anos para nascer um filho. 400 anos, mais ou menos, para formar uma nação. 445 anos para conquistar a terra que Deus mostrou a ele. Aproximadamente 2000 anos, em ti serão benditas todas as famílias da terra, com o aparecimento de Cristo. A bênção, ela tem um tempo para se manifestar. Na maioria quase que absoluta das vezes, a bênção não é imediata. Aqui, eu vou te dar uma bênção, segura aí, plum! Toma logo aí. Não. Sai da tua casa, da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Sai, eu ainda não vou te mostrar depois. Não é agora. Uma outra coisa que eu aprendo, que existem bênçãos de Deus que é por um tempo. E aí, meu filho, é que dorme a coruja. Existem bênçãos de Deus que é por um tempo. Ela não é por todo o tempo. Ela se manifesta num tempo. Então, você e eu temos que ter a sabedoria para aproveitar aquela bênção naquele tempo para ela poder perdurar por nossa vida. José. Deus falou para ele, vão ter 7 anos de fartura. 7. 7 anos eu vou abençoar. Saiba administrar isso na época da fome. Sabe o que eu vejo? Gente jogando fora o tempo da bênção, pensando que ela dura o tempo todo. Muitas vezes assim, eu vou estabelecer aqui. O cara ganha dinheiro, estoura com bobagem, estoura com tudo, troca de carro de 6 em 6 meses, não adquire patrimônio nenhum. Eu vou dizer do que eu sei, irmão, vou usar um exemplo do que eu conheço, não vou dizer nome nenhum. Eu conheço um jogador de futebol evangélico, que foi jogador internacional, que teve salários monumentais e hoje vive de favor crente. Estourou tudo com besteira. E eu conheço jogador de futebol, porque tem um tempo de bênção curta, estou falando da bênção curta, é jogador 10 anos, 12 anos, que é um profissional, e eu conheço jogador de futebol crente, que nunca foi para o exterior. Nunca foi para o exterior. E não foi da primeira linha, dos tops. Jogador profissional, bom, mas não era do primeiro time. E que acabou a carreira e hoje tem 80, 100 imóveis alugados e vive disso. Enquanto que outros, eu estou vendo aqui na minha imagem, enquanto que um desses que eu estou aqui pensando, deve ter ganho mais umas 20 vezes do que esse aqui que eu estou pensando também. No mínimo ele ganhou mais de 20 vezes. Não tem nada, é um Zé Ruela. De favor. O outro ganhou muito menos, mas soube aproveitar o tempo da bênção.
Você tem que entender que tem bênçãos que não é para a vida toda. Ela é por um tempo. Aproveite, porque esse tempo é suficiente para essa bênção permear toda a tua história. E a bem da verdade é que também existem bênçãos que duram o tempo todo. No caso de Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação. Está aí Israel. Está aí, é bênção, continua de pé. Está aí uma grande nação, poderosíssima. Está aí, ó, a bênção continua. A salvação, Jesus continua salvando, a bênção continua. Tem bênçãos que acompanham a vida toda. E você tem que entender isso. E entender e não ficar agoniado, não ficar murmurando, não ficar achando como que é um pobre coitado. A bênção tem um tempo para se manifestar. O relógio da providência divina não anda atrasado nem adiantado. Deus sempre chega na hora certa. Você tem promessa de Deus, você tem promessa do Senhor, você crê na bênção de Deus, ela vai chegar. Bênção tem a ver com obediência, bênção tem a ver com tempo. E terceiro, bênção tem a ver com geografia. Sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Tem um lugar que eu vou te abençoar. Você está no lugar que Deus quer que você esteja? Olha só que interessante, em Lucas 24, 49... o Senhor Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, falou para os discípulos, até que do alto sejais revestidos de poder. É lá em Jerusalém. Você quer ser revestido de poder? É lá que eu vou derramar. Ruth! Onde você está, Ruth? Vai ver a história dela. Não vai ter bênção. Volta para Belém. É lá que é o lugar da bênção. A casa do pão. É lá. Sabe? Há um lugar. Ore a Deus. Peça direção a Deus. Você está no lugar que Deus quer que você esteja? É esse o lugar? Você tem dúvida? Então pede a Deus, meu irmão. Fala com Deus. Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar no lugar que tu quer que eu esteja. Porque eu tenho direito à tua bênção. A bênção tem a ver com posição. Olha o que Deus está dizendo para Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação e vou engrandecer o teu nome. Eu vou colocar você em uma posição, é o que Deus está dizendo para ele. Abraão é o pai da nação de Israel e é o pai da fé. Posição de Abraão. Agora escuta essa. Uzias, como rei, essa posição de rei, ele é um fenômeno. Uzias, como sacerdote, uma desgraça. Na posição de rei, Uzias, segundo Crônicas 26, é um dos reis mais espetaculares da história de Israel, de sucesso. Mas quando ele pensou que podia ser sacerdote, a lepra lhe saiu à testa. Não é essa a posição. Saul, como rei, é vitorioso. Saul, como sacerdote, é um derrotado. Não se engane. Qual é o lugar que Deus quer que você esteja? Agora segura para alguém que está aqui e alguém que está me assistindo. Você quer ser pastor? Deus te deu uma unção de rei. O que é que tu quer ter uma unção de sacerdote se Deus não te chamou para isso? Vou dizer para vocês aqui, uma das maiores covardias que pastor faz, não é vocês não, estou falando da minha classe. Uma das maiores covardias que eu vejo o pastor fazer é consagrar um cara de sucesso em negócios para poder segurar o cara por causa do dízimo dele. E aí acaba estragando a unção de rei do cara, porque o cara fica em dúvida. Sou rei ou sou sacerdote? Claro que Deus pode pegar um milionário e chamar para ser pastor. Isso aqui é exceção à regra. Eu estou falando da regra.
Eu tenho visto cada caso de cara que não leva a mão, não. Até para dar a paz do Senhor é enrolado. A paz do Senhor, né? Consagrada a pastor. Se você pedir o cara para abrir no livro de Abacuque, ele vai começar em Gênesis. Para achar Abacuque, um cara desse é consagrado a pastor. Para poder segurar o cara. E tem muitos desses que querem, através do dízimo e da oferta, comprar a sua consagração. Deus está mandando dizer, eu sou profeta, tu está comprando é tua desgraça. A bênção de Deus é posicional, meu irmão. Deus chamou você para quê? E outra, meu irmão, você tem que entender uma coisa. O apóstolo Paulo lava a cara. Quando Paulo diz assim, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Nem o que planta é alguma coisa, estava falando dele. Nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. E Ele vai recompensar cada um pela sua obra. Fique frio. Se alguém pensa que só o pastor, que está fazendo um grande ministério, é que vai receber o galardão sozinho, todo mundo que participa daquele ministério, fazendo com que aquele pastor seja grande, vai ter um galardão. Não se preocupe com a posição que Deus não quer que você esteja. Porque a bênção de Deus tem a ver com a posição. Qual é a posição que Deus quer que você esteja? Deus te chamou para ser pastor? Seja! Deus te chamou para ser um empresário de sucesso, para ganhar muita grana, investir no reino de Deus? Seja! Não se meta no lugar que Deus não quer que você esteja. Aprenda, é posicional. Eu estou mostrando para você, aqui, a vida de Abraão, que Deus está dizendo para Abraão, eu não estou inventando história, eu não estou forçando barra de nada. 5, a bênção de Deus tem a ver com atitude. Atitude é uma disposição interior que me leva a agir, atitude é ação. Deus diz para Abraão, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí no versículo 4 diz assim, assim partiu Abraão. Deus mandou, parece que eu estou vendo se Abraão fosse carioca. Fui! Fui! Sabe? Ai, Jesus. Ai, meu Senhor. Que horas eu tenho que ir? É agora, é? Não pode deixar para a semana que vem? Fui! Meu irmão, tome atitude, vai agir na tua vida. Mas, pastor, Deus não me deu toda a direção e deu para Abraão? Para pensar. Abraão, Deus disse para Abraão, sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Então, vamos entrar na racionalidade. Abraão tinha que dizer, Senhor, ok, eu te obedeço. Qual é a direção que eu tomo? Norte, sul, leste ou oeste? Rapaz, Deus diz assim, sai da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu. E Hebreus 11:8 diz, e Abraão obedeceu, saindo sem saber para onde ia. É como Deus chegasse para você e dissesse assim, sai do Rio de Janeiro. Senhor, tem a Rio Petrópolis, tem a Rio São Paulo, tem também, se eu quiser sair ali por Angra e Mangaratiba, também tem a BR-116, se eu quiser pegar a Ponte Rio-Niterói. Qual é o lugar? Escolhe, é problema teu. Sai! Você está querendo muito detalhe. Comece a agir. Não, pastor, eu estou aqui nesse lugar de desgraça, nesse lugar de desastre, esperando Deus dizer para onde eu vou. Então fica aí e morra aí, filho. Se essa é a tua preferência, nem Deus, nem eu. Sai! Obedeça! Haja! Faça alguma coisa que está nas tuas mãos. Pastor, mas Deus ainda não me disse. Comece a fazer alguma coisa, vai varrer uma calçada, pronto. Não tem um tanque para você não, minha irmã? Em vez de ficar no zap-zap? Um tanque. Máquina de lavar é muito rápido. Uma louça. Ok? Meu irmão, vai lavar um carro. Tem alguém aí da tua vizinhança com carro sujo? Você quer que eu lave o carro? Quer?
Eu me lembro que uma vez eu era garoto, evangelizava de madrugada em Copacabana, com um grupo de jovens aqui da igreja, de madrugada, meia-noite, 1h, 2h. Aí eu me lembro que naquela época era o carro top do top de milionário, chamava-se Galaxy. Vocês não sabem o que é isso. Isso é da minha época de jovem, de 18, 19 anos. Eu estou falando de coisa de 40 anos atrás. Aí, rapaz, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana tinha um Galaxy de pneu furado, e um cara bacana, você via pela roupa dele, e o cara olhava assim para o pneu, como quem diz, pô, tem que me sujar aqui. Eu vi aquilo, eu disse assim, amigo, quer que eu troque o pneu? Só tem uma condição, você vai ter que ouvir o que eu tenho para dizer para você. Aí o cara, como é que é isso? Eu vou trocar teu pneu, eu vou sujar minha mão no teu pneu, ok? Vou ter que sentar nesse chão sujo, para enfiar o macaco, rodar, desparafusar, mas você vai ter que ficar aqui do meu lado ouvindo o que eu vou falar. O cara falou, tá fechado, pode trocar. Peguei o pneu atrás, botei do lado, peguei o macaco, botei... Amigo, você sabia que Jesus te ama? Você sabia que Deus furou esse pneu por tua causa? Você sabia que Deus permitiu esse encontro? Você sabia disso? Você tem que aceitar Jesus, porque senão tu vai para o inferno, com Galaxy e tudo. Senhor, para quem eu vou evangelizar? Como é que eu vou evangelizar? Atitude, ação! Faça alguma coisa que Deus quer ver você agir, para Ele poder te dar uma outra instrução, para a bênção de Deus chegar até você. Meu filho, isso aqui. Em sexto lugar, a bênção de Deus tem a ver com isso aqui, missão. O que Deus quer da tua vida? Não tem a ver com a vida do outro, tem a ver com a tua vida. Não tem a ver com a vida do teu irmão carnal. Não tem a ver com a vida do teu pai ou da tua mãe. Não tem a ver da vida do irmão que senta do teu lado na igreja, com o teu amigo na igreja. Qual é a tua missão? O que Deus quer que você faça? Ou você nunca perguntou porque tem medo dele falar? E ele dizer uma coisa que você não quer. Você sabe que tem crente que não pergunta a vontade de Deus? E se Deus me mandar eu cuidar de aidético? E se Deus mandar eu ir em hospital do câncer? E se Deus mandar eu cuidar de mendigo na rua? Eu vou perguntar nada, eu estou aqui, né? Glória a Jesus e aleluia, né? Vamos fazendo o que dá, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Rapaz, tem uma missão. Deus tem uma missão para você. Tem alguma coisa no reino especial, porque pregar o evangelho é para todo mundo. Pregar o evangelho é a ordenança de Jesus para quem é cristão e para quem é seu discípulo. Agora, existem coisas especiais para cada um de nós aqui que Deus quer que você faça. E pode ser a coisa mais simples aos olhos de alguém, mas para Deus é importante. Eu vou te contar uma historinha que eu já contei em outras mensagens alguns anos atrás. Eu fui convidado para pregar em Brasília, numa igreja. E o pastor falou, Silas, vai um camarada lá te buscar. Todo pregador que vem, não é só você não, ele diz que tem que buscar. Eu sei que o meu voo mudou de horário, e eu não gosto de incomodar. Eu sempre fui assim, chego num lugar, pego um táxi e vou embora. Sempre fiz isso. Não incomodar, voo atrás, a gente me esperando no aeroporto, eu sou muito prático. Hoje em dia, por causa de perseguição e ameaça, mudou um pouquinho, certo? Aí eu tenho que ter gente, né, por causa do preventivo, né? Tem que ter gente perto de mim. Não é porque... alguém vai me dar um tiro, não é isso não. Vou tomar um tapa. Vocês não sabem de nada. Vocês estão por fora. Sabe? Tem o ativismo gay que me ama profundamente. Os esquerdopatas que me adoram. Certo? Então, é preventivo. Mudou. Mas na época, eu chegava no aeroporto, pegava um táxi, não queria incomodar. Muito bem. O voo mudou. Houve um cancelamento, minha secretária teve que comprar uma passagem urgente, eu cheguei no outro horário, fui para o hotel. Aí, quando eu cheguei no hotel, o pastor me ligou e disse, rapaz, cadê você? Eu falei, rapaz, esqueci, eu mudei o voo. O cara ficou no aeroporto. Eu falei, manda ele vir de noite. Eu cheguei no hotel, era por volta de 11h30 da manhã. Manda ele vir de noite, hora do teu culto. Que horas tem que sair daqui para chegar na tua igreja? 7 da noite. Eu falei, então manda ele vir 7 da noite. Meia hora depois, o telefone toca do hotel, do meu quarto. Alô? Ô, pastor. Aqui é o irmão fulano que eu fui te pegar no aeroporto.
Eu falei, houve um desencontro, você pode vir aqui 7 da noite? Ele falou, não. Eu tirei o dia para servir o senhor. Eu falei, ok, obrigado, Deus te abençoe, mas é só às 7 da noite. Ele falou, não, pode ser que o senhor mude de ideia. E o senhor queira uma outra coisa, eu vou estar aqui embaixo. Eu falei, mas que cara? Eu falei, não, meu irmão. Pastor, eu estou aqui embaixo, que eu tirei o dia hoje para servir o senhor. Eu não vou sair daqui. Até 7 horas da noite, eu estou aqui te esperando. Então tá bom, quer ficar aí? Deus te abençoe. 7 horas da noite, eu desci para ir. Ele se identificou, me levou e abriu a porta do carro de trás, um Mercedão. Mas eu olhei para a cara dele, ele não estava com cara de motorista de bacana. Ele estava com cara de dono do Mercedes. E na hora eu tive um insight, uma percepção. Aí quando eu entro, eu falei, vem cá, esse carro é teu? Ele falou, é. E como é que está abrindo a porta de trás? Por acaso vai virar meu motorista? Ele falou, não, é um prazer o serviço. Não, vou na frente conversando contigo. Bati a porta do carro e entrei. E aí eu fui conversando que a distância era 40 minutos do hotel até a igreja. E ele foi falando comigo, pastor, eu sou um empresário, dava para ver. Dava para ver. Porque ninguém tem um carro de 500 mil reais sendo bocó. Ele falou, eu sou um empresário muito bem sucedido e eu faço muito pouco para Deus. Muito pouco para Deus. Aí eu coloquei uma coisa no meu coração. Eu comecei a ver a dificuldade, muitas vezes, do pastor arrumar alguém para pegar um pastor, um cantor no aeroporto. Eu decidi o seguinte, falei para o pastor da minha igreja, todo pregador que chegar, não interessa se é grande pregador, se é pequeno pregador, é meu. Eu dedico aquele dia para pegar ele no aeroporto, levar no hotel, se ele quiser almoçar em qualquer restaurante, ou se ele não quiser almoçar, se ele quiser almoçar no restaurante, eu levo no restaurante mais caro e melhor de Brasília, e levo para a igreja e cuido dele até ele ir embora. Essa é uma missão que Deus me deu. Rapaz, eu fiquei olhando para aquele cara, falei, como é que existem coisas no reino que podem ser feitas? E aí foi outro fato engraçado. Eu cheguei na igreja, ele me levou, aí fui batendo um papo com ele, chegamos na igreja e tal, aí um irmão me trouxe um copo de água, veio um diácono com um copo de água, assim, para colocar em cima, como aqui, porque eu ia começar a pregar, ele, antes de chegar, ele segurou o cara, pegou o copo, ok. Eu fiquei olhando para o cara, falei, Jesus, o que é isso? Aí ele falou, pastor, porque eu já vi copo sujo ser entregue a um homem de Deus. E até como se serve uma água, a gente está distinguindo a pessoa. Falei, irmão, tem uma missão para você. Eu fui pregar já contei isso aqui, vou contar de novo, fui pregar nos Estados Unidos. Acabou o culto, veio um camarada de uns 40 anos de idade falar comigo e tal, e falou com o pastor, pastor, eu estou indo lá amanhã não dá para a gente ter aquele encontro, que eu estou indo, né, o senhor sabe, eu tenho aquela responsabilidade e tal. Aí o cara saiu, o pastor disse assim, você conhece esse camarada? Eu falei, não, estou chegando aqui pela primeira vez, não conheço não. Ele falou, esse camarada aí é cientista em Harvard. Ele é um PhD em medicina nuclear. Ele trabalha de segunda a sexta em pesquisa com a cabeça o tempo inteiro, muita tarefa, ele chefia um grupo de cientistas. Mas todo sábado, ele pega o carro dele e anda 170 quilômetros para uma cidade e volta 170 quilômetros para cuidar de uma família que aceitou a Jesus e essa cidade pequena não tem uma igreja. Então, ele falou para mim, pastor, quando alguém de um lugar bem longe aceitar a Cristo e precisar ser acompanhado, pelo menos isso, eu tenho que fazer alguma coisa para o reino, porque eu trabalho para os homens, eu trabalho para mim, um cara top, de um grande salário, um cara respeitado. Meu irmão, o cara anda 170 quilômetros com o seu carro, pagando a sua gasolina. O seu sábado, o cara trabalha de manhã cedo até 10 da noite, todo dia, e vai cuidar de uma família, sua missão. A gente quer a bênção de Deus, mas não somos capazes de cumprir uma missão no reino.
Pergunta aí para quem está do teu lado e aí na tua casa se tem alguém. Qual é a tua missão? Pergunta. Sétimo. Elemento fundamental para a bênção de Deus, eu vou te provar com Abraão. Esforço. Você sabe o que é esforço? O emprego de uma energia acima do normal. A gente pensa o seguinte, eu estou aqui na rede tomando água de coco, porque está chegando um anjo parrudão. Mas um anjão mesmo, vem com uma bênção, uma bandeja de ouro, cheia de bênçãos, aleluia. Quando Deus faz a promessa a Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar o esforço de Abraão. Ele sai com toda a sua fazenda. No capítulo 12, versículo 7, ele passa pela terra dos cananeus, lugar perigoso. No capítulo 12, versículo 8, ele sobe as montanhas da banda oriental de Betel. No capítulo 12, versículo 10, ele desce para o Egito. No capítulo 13, versículo 1, ele sobe do Egito, com fazenda, com gado, com criança, com gente, filho de funcionário, esforço. E no capítulo 13, versículo 2, diz que Abraão era mais rico em ouro, prata e gado. No tempo da fome ele ficou mais rico. Seu esforço. Ele não saiu para o lugar de Campina não, meu irmão. Teve que passar por terra de inimigo. Teve que subir para áreas da montanha, caminhar pelas montanhas. Teve que descer para o Egito, subir do Egito, porque tinha fome no Egito. Tem esforço, rapaz. Você não vai levar nada de mão beijada. No processo da bênção, tem alguma coisa que você tem que fazer e te prepare para gastar tempo e energia, se você quer a plenitude da bênção de Deus na tua vida. Nós estamos enganados, pensando que a bênção vem completa, na boa, no mole, segura aí, não preciso fazer nada. Está aqui Abraão, meu irmão. É só você analisar o texto que eu estou lendo aqui. Em oitavo lugar, a bênção tem a ver com oportunidade. Olha que coisa, eu vou fazer uma conjectura, não tem nada na Bíblia. O pai de Abraão, está no capítulo 11, versículo 34, Tera. Diz que o pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ficou no meio do caminho em Harã e morreu ali. Será que foi Deus que mandou ele fazer isso? Porque é muita jesuicidência. O pai de Abraão sai de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas fica no meio do caminho. E agora Abraão sai e vai até Canaã. Será que não era o nome de Tera, que era para estar como pai da nação de Israel e como pai da fé, e não o nome de Abraão? Um ficou no meio do caminho, o outro foi até o final. Oportunidade. Aprenda uma coisa, meu filho, oportunidade não fica parada esperando ninguém. Toda oportunidade tem uma velocidade. Umas andam rápido demais, outras mais lentas, mas toda oportunidade tem uma velocidade. Ou você pega, ou ela vai embora. Não tem nenhuma oportunidade dizendo, ei, eu sou a oportunidade, lindo. Lindona, já estou aqui há um mês te esperando. Como é que é? Oportunidade não tem inércia. Toda oportunidade está em movimento. Ou você agarra ela, ou ela vai embora. Esaú menosprezou a oportunidade. Jacó aproveitou a oportunidade. E é um dos patriarcas da nação de Israel. Não é Esaú. Você é o quê? Você aproveita a oportunidade ou despreza a oportunidade? Você aproveita a oportunidade ou desperdiça a oportunidade? Você aproveita a oportunidade ou deixa a oportunidade passar e depois fica reclamando da vida igual uma Maria Chorona? Desculpa eu usar o nome Maria, não tem nada contra ela.
Ai, meu Deus, meu Pai, meu Senhor. Ah, é? Então fica chorando. A bênção tem a ver com a oportunidade. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra. Saiu sem saber para onde ia. Essa é a oportunidade, vamos embora. E o cara não era pobre. Ele não era um ferrado que estava arrumando um escape para ir embora. Ele era um rico, com posses, num lugar. E Deus disse, sai daí. Porque tem gente que pensa que Deus só chama ferrado. E tem gente, rapaz, tem uma teologia do Satanás. Você sabe que os extremos é a pior coisa do povo de Deus? Qual é o extremo? Teologia da prosperidade. Não é teologia, besterol da prosperidade. Se você não é rico, é porque você não crê. Se você não é rico, é porque você não tem fé. Isso é besterol. Agora, a prosperidade está na Bíblia. Deus é um Deus de prosperidade. Ué, Salomão pediu sabedoria, Deus deu riqueza. Deus dá alguma coisa ruim para os outros? Se riqueza levasse alguém para o inferno, o diabo fazia todo mundo ficar rico. Não é a riqueza, é o amor ao dinheiro que é a perdição. Não é a riqueza em si. E tem gente que faz uma apologia desgraçada, a teologia da desgraça. Os que falam da teologia da prosperidade, eles não querem a teologia da desgraça. Então são fariseus hipócritas. E eu conheço uma meia dúzia na igreja evangélica que se aproveita da ignorância do povo da Bíblia para poder atacar outros. E ele vem falar da teologia da prosperidade, mas é tudo classe média alta. Tem carro bacana, tem um aí então, meu irmão, tem carro importado, mora numa mansão na sua cidade, é um hipócrita safado, fariseu, que gosta de falar disso e meter o pau em tudo, e vai ver onde ele mora e a casa que ele vive. Nenhum deles abdicou e disse assim, eu vou dar uma de São Francisco de Assis. Vou morar na favela, andar de busão, ok? Ou de lotada na van. Vou vender meu carro e dar aos pobres. Vou vender minha casa e dar aos pobres. E os fariseus, e tem algum aí me assistindo? Pastor, vende os que o senhor tem. Eu fiz ao vivo da minha casa, almoço em família, aí um fariseu disse, casa bonita, vende ela e reparte. Ô seu linguarudo do inferno, seu hipócrita, por que tu não deposita teu salário na conta de uns irmãos? E vai para a Ceasa pegar alimento que sobra. Seu hipócrita, cara de pau. Querem falar, querem legislar sobre a vida dos outros. Isso é a marca do hipócrita. Ele não faz, não. Mas vive criticando o outro, se faz ou não faz. Vive aí, não. Por que, pastor, o senhor não dá seu carro? Pastor, por que o senhor não atende pobre? E você atende quem? Você conhece a minha vida? Você sabe da minha história? Você sabe da beneficência que eu faço? Quem é você para me julgar? Ô hipócrita, fariseu. E um monte de gente indo atrás desses caras. Rapaz, eu fico rindo, cara. Sabe, eu fico rindo desse negócio. A bênção de Deus, meu irmão, a bênção de Deus, meu irmão, tem a ver com oportunidade. Vai aqui, vai ali, vamos embora, estou correndo. Não deu certo aqui. Muda aqui a rota para lá, também não deu. Deus não me deu ainda uma direção. Eu estou vendo Abraão, se move para a montanha, se move para a terra dos cananeus, agora vai para a montanha. Não, vamos voltar. Desce para o Egito, tem fome no Egito, sai do Egito. Olha ele se movimentando e Deus não dizendo nada para ele. Ele está se movimentando. Ele está atrás da oportunidade. Enquanto a bênção dele não chega, que Deus tinha prometido o foco da bênção, ele fica mais rico. Só com o movimento. Só com o movimento dele ele fica mais rico. E ainda não tinha chegado o que Deus tinha prometido para ele. Eu estou falando de Bíblia, não é de astrologia teológica, não. A bênção de Deus, nono lugar, eu já vou terminar. Tem a ver com semeadura. Deus pede um filho a Abraão, no capítulo 22, o filho da promessa. Abraão dá o filho da promessa. Agora escute o que eu vou te falar.
Deus vai falar no capítulo 22 coisas que não falou no capítulo 12, quando fez a promessa a Abraão. Só pela semeadura de Abraão, Deus vai falar outras coisas especiais por causa da semeadura dele. É incrível isso, eu te provo na Bíblia. Deus faz uma promessa para Abraão que eu li para vocês em Gênesis 12. Sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou fazer de você uma grande nação. Abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Aqui está a bênção. Depois que Abraão oferece o filho, em Gênesis 22, a partir do versículo 16, Deus vai falar coisas novas assim. Deveras te abençoarei. Eu não vou dar aquela bênção que eu falei para você só em Gênesis 12, não. Na linguagem do carioca. Eu vou arregaçar para você, Abraão. Deveras te abençoarei. Não tinha dito isso em Gênesis 12. Aí Deus vai dizer outra coisa que não disse lá. Grandiosissimamente multiplicarei a tua semente. Deus não disse isso para Abraão em Gênesis 12, mas aqui agora está dizendo, grandiosissimamente eu vou te multiplicar. Deus não tinha dito isso. E Deus vai dizer uma outra coisa aqui, depois da semeadura de Abraão, que não tinha dito lá. A tua semente vai conquistar as portas dos teus inimigos. Olha, Deus eleva a dimensão da promessa por causa da semeadura de Abraão. Gente, eu estou falando de Bíblia. Analise Gênesis 12, Gênesis 16, Gênesis 22, a partir do versículo 22. Compare o que Deus promete a ele em Gênesis 12 e veja o que Deus compara para ele depois que ele semeia o filho. Eu não estou forçando o texto, irmão. Eu estou te mostrando a história da bênção. Em último lugar, quantos aqui querem a bênção de Deus? Quem quer a bênção de Deus? Quem quer a bênção de Deus? Dá um brado aí na tua casa, dá um glória a Deus. Diga amém aí, meu irmão. A bênção de Deus tem a ver com fidelidade. Deus pede a Abraão um filho, ele dá. Deus manda ele sair da casa e da parentela dele, ele sai. Ele é fiel àquilo que Deus determina. Deus ama a fidelidade. E olha que coisa incrível. A maior de todas as bênçãos, que é a salvação, a maior. Olha o que Deus promete. Para quem é fiel, a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. Mateus 24, 45, ele fala da parábola dos dois servos. E vai dizer assim: quem é o servo fiel e prudente que o Senhor colocou sobre a sua casa para dar sustento em tempo oportuno? Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor voltar, o achar assim, o disporá sobre todos os seus bens. Sabe o que está dizendo? Aquele que é fiel a Deus, Deus tem uma bênção maior para manifestar. Olha a parábola dos talentos, que fala também da promessa da salvação. A promessa. Está falando daquela, Mateus 25, 23, distribui talento, um enterra e 2 produzem talentos. A palavra do Senhor vai dizer assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A tua fidelidade vai levar você para uma bênção maior. E Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se você for fiel a Deus, Deus vai te colocar numa bênção maior. Eu sou profeta de Deus aqui essa noite para você que está aqui nessa igreja, para você que está assistindo essa mensagem. Seja fiel, obedeça, aprenda a ver o tempo, a geografia, a posição, o esforço, a oportunidade. Olha essas coisas que eu estou falando aqui. A tua missão, a semeadura, a fidelidade, e te prepare.
Deus tem bênçãos para você. Cumpra esses princípios e eu desafio você. Você vai ver a bênção de Deus chegar. Você vai ver a revelação da bênção para você. Você vai ver que Deus tem coisas tremendas para dar para você. Receba essa palavra em nome de Jesus.